E vamos conversar mais sobre esse caso, sobre esse assunto aí com a Ludmila Rodrigues, porque a gente sabe que esse tipo de atitude é crime, né? E a Polícia Civil está fazendo essa investigação. Ludmila, como é que está esse processo, essa investigação? Pois é, Anderson, a delegada agora pretende, colher as informações que a gente viu na reportagem, pegar informações do aplicativo para tentar rastrear de fato quem é a pessoa que cometeu esse crime, né? A entrevista da vítima, do rapaz do entregador, gente, é muito comovente, quando ele fala assim, dá um recado para a pessoa que o agrediu, que tenha mais amor no coração. Acho que isso que está faltando mesmo, entre as pessoas, porque é absurdo você pensar em pleno 2020, a pessoa ainda tem esse tipo de preconceito, cometer esse tipo de injustiça. Ao meu lado está o Carlos André, que é advogado e conselheiro da OAB, que vai tirar várias dúvidas nossas. Por exemplo, professor, qual é a diferença? A gente falou em racismo, ali na reportagem, mas tem o racismo, tem a injúria racial. O que difere um do outro? Bom dia. Bom dia, Ludmila, bom dia, Anderson, bom dia, Suelen, bom dia a todos que acompanham aqui o Bom Dia Goiás. Bem, a divisão é basicamente jurídica. Os efeitos, é importante observar isso, os efeitos sociais, tanto da injúria racial quanto do racismo, são graves, é importante afirmar, e devem ser evitados. Mas do ponto de vista jurídico, a injúria racial é prevista numa lei específica. É um crime especificamente contra a humanidade. Quando se fala em injúria racial, se fala num crime contra a coletividade. Um exemplo muito clássico é uma pessoa impedir, esse é o verbo que está lá na lei, impedir alguém, por exemplo, de entrar numa universidade, porque ele é negro. Impedir alguém entrar, por exemplo, num condomínio, porque ele é negro. Isso é racismo. Impedir, isso é racismo. Impedir que alguém, por exemplo, também da mesma forma, entre no shopping, por exemplo. Esse impedir, negar acesso a alguém, isso é um crime chamado racismo, gravíssimo, previsto, um crime inafiançável e imprescritível, muito grave. A injúria racial consta do Código Penal. Ela, teoricamente, é menos grave. Esse é um grande problema também, porque isso, na nossa concepção, tudo poderia ser considerado racismo, mas o crime de injúria racial não está ligado a impedir, mas é uma ofensa específica a alguém. Eu chego, por exemplo, a alguém e digo, olha, você é preto, ou você é indígena, etc. Essa injúria é uma ofensa à dignidade pessoal de alguém e não à coletividade. Embora haja essa diferença, repito, no fundo, ambas têm consequências gravíssimas, que é exatamente a consequência de falta de dignidade, falta de humanidade em termos de pessoa humana. Agora, o que a gente observa, a gravidade nessa diferença também é que a ofensa é a mesma, a pessoa ali, a vítima, fere, machuca, ofende, mas a pena, a punição para o agressor, que parece que na injúria ela é um pouco mais branda. Infelizmente, nós temos percebido, no caso do racismo, vem da Constituição de 88, depois de 88, a lei de 1989, a do racismo. Então o objetivo foi o quê? Eliminar completamente a lógica daquilo que aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, não é? Então, assim, o objetivo da lógica do racismo, dessa lei do racismo, foi questionar o fato de que alguns seres humanos consideram outros superiores, digamos assim. Pois bem, no caso da injúria racial, é uma ofensa individual. Então a pena, ela passa a ser mais branda porque, segundo a lei, qual que é a tendência? De se achar que aquela pessoa especificamente foi ofendida. Aí não há imprescritibilidade, ou seja, não o crime prescreve, daí a pessoa na prática vai ficar com a ficha limpa, digamos assim, não é? E isso e também a questão da fiança, No caso da injúria racial, é possível alguém pagar uma fiança para sair. Um grande problema, Ludmila, é que muitas vezes o racismo é colocado como injúria racial na prática. E isso, de certa forma, fomenta muita gente a cometer esse tipo de crime. Porque, repito, na prática, a punição é muito mais branda. Embora, em termos de pena, a pena seja, em alguns casos, a mesma de 1 a 3 anos de cumprimento. A Suelen tem uma pergunta no estúdio, eu vou passar para o senhor, certo. Professor Suelen. Ludmila, sobre esse caso específico do entregador, A gente tem a informação de que essas mensagens não partiram de uma moradora
desse condomínio. Agora, eu queria que o professor colocasse para a gente, à luz da lei, nem por isso essas mensagens, elas deixam de ser graves. O crime ele existe da mesma forma, de repente, se uma pessoa, ela se utilizou ali daquela situação para passar, digamos que um trote, enfim, para colocar como se fosse alguém daquele condomínio. Claro que o caso ainda precisa ser investigado, é a polícia que vai dizer tudo isso, que vai esclarecer esse caso, mas essas ofensas, elas não deixam de ser graves da mesma forma, né? Vou repassar a pergunta. O professor, a Suelen pergunta o seguinte, porque ainda esse fato com o entregador ainda está sendo investigado. Exatamente. Surgiu uma situação nova aí, nas últimas horas, de que a pessoa que mandou aquela mensagem para ele não mora no condomínio de luxo. Ou certo, seria passado um trote falando que morava lá para dar uma despistada. Aquelas mensagens não deixam de ser graves, né? Essa pessoa vai responder, se identificada por isso, criminalmente. Muita gente tende a fazer o questionamento apenas por quem, teoricamente, teria cometido isso. Parece que não, pelo que foi observado, como colocou a Sueli, seria apenas alguém do condomínio. Mas não interessa se é alguém que mora num condomínio ou alguém que mora, por exemplo, num bairro mais humilde. Afastado. Não interessa. A lógica da individualização da pena implica dizer que, independentemente de quem cometa, Suelen, esse crime, vai ter que pagar por isso do ponto de vista jurídico, vai ter que sofrer um processo penal, né, uma investigação, passar, obviamente, pela Polícia Civil, em termos de investigação. As provas estão ali, aquilo é inegável. E mesmo que tenha sido trote, esse trote também será investigado ou como racismo ou como injúria racial. Por isso é muito importante, aqueles que acham que, teoricamente, fazer um trote como esse não tem nenhuma relação, de repente, com o aspecto de crime, tem sim. Tá certo. Professor Carlos André, advogado e conselheiro da OAB, obrigado aqui pelos esclarecimentos. Obrigado, Ludmila. Um abraço ao Anderson, a Sueli e a todos os ouvintes aqui. Volto com vocês. Muito obrigada, professor. Obrigado, Lud. Obrigado também, professor Carlos André.